No livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Nós não entendemos algumas situações. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Bem, o holocausto hoje não se faz sacrifício nenhum, porque Jesus já fez por nós. Mas no passado, o homem, quando ia orar, ele tinha que oferecer um sacrifício, porque o sangue do animal cobria o pecado. Então, aquilo ali simplesmente era a pré-figuração do Calvário, do que Jesus faria por nós. Hoje não precisamos fazer sacrifício nenhum. Chegamos a Deus em nome de Jesus, chegamos ousadamente, confiadamente no que Ele fez. Mas a atenção que eu quero dar sua aqui é que ele estava em plena comunhão com Deus e o inimigo apareceu para atacar Israel. Nós não entendemos. Israel é o meu melhor momento. É o momento que eu estou mais na presença de Deus. Eu estou na igreja. Eu sou fiel a Deus, eu coloquei a minha casa em ordem, eu não tenho nada contra ninguém, eu tenho procurado fazer tudo certo e a guerra se levantou. A Bíblia diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor é o livre de todas. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Só que às vezes estamos tão desligados de Deus, que quando aparece uma luta, nós oferecemos até o holocausto, até oramos a Deus, mas esquecemos dessas advertências do Senhor. E quando surge uma adversidade, nós murmuramos, nós questionamos. Eu falei que uma vez, tem anos já, um homem deu um grande testemunho. Ele veio para a igreja por causa do filho que estava muito doente. E ele buscou o Senhor. E o filho acabou falecendo. Veja como é diferente. Ele já estava em comunhão com Deus. Ele já tinha conhecido verdadeiramente o Senhor. E ele me deu testemunho, falando comigo direto. Ele disse, pastor Jaime, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida do meu filho. Porque através do meu filho eu acabei conhecendo Cristo. Através do meu filho eu acabei conhecendo o Salvador. O filho dele era criança ainda. E ele perdeu. Se ele não tivesse conhecido, o que ele ia falar? O que adiantou ir na igreja? O que adiantou eu frequentar a igreja? Nós temos que levar a pessoa a ter um encontro verdadeiro com Cristo. Quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Cristo, ela começa a ver as coisas de maneira diferente. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele entendeu, quer dizer, mesmo tendo aquela perda, foi um momento difícil na vida dele, perdeu o filho, quem é que não ama o filho, não é verdade? Ainda é criança, todo mundo tem sonhos. Hoje meus filhos são crescidos, mas eu comecei a ter a segunda geração, comecei a ter meus netos, né? Veio o neto, e você começa a pensar no neto daquele jeito, crescendo, glória a Deus, todos os meus netos, que eu venha ser sepultado por eles, não só pelos netos, não pelos filhos, porque ninguém quer sepultar um filho, não é a ordem natural, é? A ordem natural é que os filhos vão sepultar os pais, mas quantas vezes essa ordem é mudada? E aconteceu isso, mas ele tinha tido um encontro com Cristo, que é importante, e ele não murmurou. Não murmure quando você sofrer uma luta, quando passar uma adversidade. Deus é bom em todo o tempo. Israel então foi atacado. E aí a Bíblia diz, e trovejou o Senhor aquele dia em grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Olha que coisa profunda. No meio evangélico é muito comum você ouvir isso. O inimigo se levantou para cair, não é verdade? Mas se você estiver firme com Deus, isso vai acontecer mesmo. Quer dizer, tentou destruir a vida daquele homem, o filho dele perdeu a vida, Deus pode ter permitido, entenda, mas o espírito dele é uma criança, está salvo para o dia do Senhor. E o pai encontrou Cristo e continua servindo a Cristo. Então nós não podemos murmurar nunca, questionar nunca, sempre entender que Deus está no controle da nossa vida. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Que bonito!
Todos os dias de Samuel, eles não conseguiram os filisteus prevalecerem contra os israelitas, porque aquela nação tinha um homem chamado Samuel que cobria aquele povo com oração e com fé. Mas no capítulo 8 diz: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, verdade, todo mundo envelhece, né? Você pode passar uma pomada no cabelo para ficar mais preto, entendeu? Alguns caem o cabelo, mas todo mundo envelhece, não adianta. E até sempre brinco que o homem deu uma palestra, 90 e poucos anos, um homem sóbrio, fala, um bom orador, né, eloquente, e ele disse: pessoal, sempre que eu vou fazer a palestra, me perguntam como é que você conseguiu chegar até agora. Eu disse: a primeira coisa é não morrer antes. Verdade. Então a mesma coisa, jovem, se você não quer envelhecer, eu não quero envelhecer, então morre antes. Fala para Deus, quando eu começar a conversa, eu me mata, me leva. Não existe, todo mundo envelhece. Samuel envelheceu, e ele fez o quê? Constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presente e perverteram o juízo. Presente aqui é suborno. Eu falei que na nossa cultura brasileira é muito difícil explicar o que é suborno, porque nós não temos isso aí no nosso meio, né? Nem sabemos o que é suborno. O que é? É mais ou menos assim, uma autoridade dá ganho de causa a uma pessoa que não tinha direito. Mas por quê? Porque ela deu um presente para ele. Deu para entender isso? Ela faz o outro passar à frente do outro. Mas por quê? É porque deu um dia presente ou porque é amizade. Mais ou menos assim, né? Só para você entender o que é um suborno, que é difícil explicar para um brasileiro o que é suborno, né? Mas voltando à seriedade aqui, os filhos faziam isso. Aceitavam o suborno e não davam a causa a quem tinha direito, mas a quem dava o presente, o suborno. Porém, assim, então os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Olha o erro de Israel. Não era errado até pedir um rei, seu Deus. Os filhos de Samuel não estão no caminho. É a tua vontade, o teu plano. Ou então não podemos esquecer que o Samuel não era filho do antecessor dele, que foi o Eli. Não. Os filhos dele faziam coisas erradas. Os filhos de Eli. E Deus não permitiu. Deus também não permitiria. Quando Samuel fosse embora, Deus ia levantar outro. Foi assim com Eli. Eli não foi levantado. 1 Samuel 2,30 diz: os que me honram serão honrados, os que me desprezam serão envelhecidos. Eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andarão diante de mim perpetuamente, agora de mim longe tal coisa, diz o Senhor. E o Eli então não teve sucessor, foi o Samuel. Agora seria a mesma coisa, mas o que eles pedem é o que muita gente pede, quer olhar para os outros. Não temos que olhar para ninguém. A Bíblia fala em Provérbios, eu volto aqui já, capítulo 16, versículo 23. Provérbios 16, 23. 17, 25, desculpa. 16 é o capítulo, 25 é o versículo. 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Olha, nós queremos um rei como as outras nações. É um bom caminho, era uma boa coisa, mas não era o plano de Deus. Eles pediram para Deus. E Deus respondeu o quê? Volta para o 1 Samuel 8. Versículo 6. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Eles tinham que deixar Deus dirigir. Entenda, a direção tinha que vir de Deus. A coisa tinha que ser dirigida por Deus. E eles não aceitaram. A mesma coisa. Um homem perguntou ao missionário: o que eu faço para ser servo de Deus? Obedeça a palavra de Deus, mais nada. Servo é quem obedece. A Bíblia diz: vós sois servos daquele a quem vós obedeceis. O servo não dá ordem ao seu senhor.
Ele pede a direção do seu Senhor e ele não pediu. Deus deu, tá bom. Capítulo 9. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Esse tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os homens para cima, e sobressaía todo o povo. Eles não pediram? Tá bom, então eu vou escolher o melhor de vocês. Muita gente, não sei se alguém já questionou, foi Deus que escolheu, porque todo mundo diz, Deus escolheu Davi, mas Deus escolheu o Saul também? Não. O povo é que pediu, então Deus mandou o melhor deles. O mais alto, o mais belo, tá bom, esse é o melhor de vocês. É o melhor deles, mas não era o de Deus. Porque Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos seus olhos. Mas o homem olha só o exterior, Deus olha para o coração. E o Saul foi uma bênção até um momento, até que no capítulo 13, versículo 8, 1 Samuel 13, versículo 8. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus, quem? Os filisteus. Aqueles que não conseguiram tocar em Israel, quando Israel estava debaixo da autoridade de Samuel. Agora não, Israel tinha um rei. Israel tinha um rei, mas não tinha mais a direção de Deus. Cuidado. Aí você pode ter até o que você quer, mas pode não ter mais a direção de Deus. Como também se fala muito no meio evangélico, não tem mais a cobertura do Senhor. E a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O homem mais alto de Israel era o rei de Israel. O homem mais belo de Israel era o rei de Israel. Mas um homem que não ficou submisso a Deus. O coração dele não era submisso ao Senhor. Nós veremos isso já já. E ele disse, os filisteus tinham se ajuntado em Migmais, e eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me, e ofereci o holocausto, porque fui forçado a fazer o que eu não queria fazer. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente, sem pensar, loucamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Olha para mim. Deus não está procurando o belo. Deus não está procurando o grandão. Deus está procurando o servo. Irmão. Deus não precisa de homens belos ou mulheres belas. Deus não precisa de pessoas altas ou baixas. Deus precisa de pessoas obedientes a Ele. Ele não guardou o mandamento que o seu Deus mandou para ele. Ele tinha o mandamento, ele tinha a ordem, era dele. Ele sabia que aquilo não era a missão dele, não era o ofício dele, mas disse, mas os filisteus estão aqui. E quantas vezes, mas eu estava desse jeito. Meu irmãozinho, se o inimigo está te tentando, não procure, entenda, resistir da sua maneira, mas com a arma do Senhor. Com a palavra de Deus, com a submissão. Jesus resistiu o diabo face a face, apenas com a palavra, Satanás, está escrito. O segredo para você vencer em qualquer batalha está ligado com a palavra de Deus, está unido à palavra de Deus. Ele não guardou o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Deus pode. A Bíblia fala, Provérbios capítulo 3, versículo 6, olha o que diz, 5, 6, vamos ler o 5 também. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, até que seja entendimento espiritual. Nós somos dirigidos por Deus. Não, já que o Samuel não chegou, eu sou rei, pessoal, traga aqui, eu vou oferecer o sacrifício. Não vamos ficar sem orar, calma, obedecer é melhor
Tem que sacrificar. Olha o 6, reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quer dizer, não era plano de Deus, mas Deus é misericordioso. É a pessoa no casamento, irmão. Quando a pessoa casou fora da direção de Deus, vai separar? Não. Ora a Deus agora. Mulher santa, santifica uma peça, Deus, me perdoe, eu também não ouvi a tua voz, mas agora, Deus, eu não vou me separar. Eu vou abençoar meu marido. Eu vou abençoar minha esposa. Eu tenho que dizer, vai endireitar, irmão. Deus vai endireitar isso aí. Quer dizer, era o plano de Deus? A Bíblia diz que comunhão entre a luz e as trevas. Talvez no momento, vamos dizer, de criancice, você foi e casou. Agora vai separar? Não. Mas eu falar para mim que tem que separar. Mentira, não tem fácil não. Porque o casamento é instituição divina, irmão. Deus endireita. Mas você tem que reconhecê-lo. Senão o diabo vai acabar. Porque o diabo não é amigo de ninguém. Mas se você reconhecer, Deus vai te honrar. Deus teria confirmado o reino dele, mesmo ele não sendo a vontade de Deus, mesmo ele não sendo o plano de Deus, Deus confirmaria, mas ele não reconheceu o Senhor. Ele não foi servo, não guardou o mandamento como ele teria que guardar, e ele perdeu o reino. Tem gente que perde o casamento, perde isso, perde aquilo, por quê? Não porque casou errado, não tem. Uma vez um pastor, ele demorou a casar, casou com 40, ele vai fumaça, como disse o outro, demorou muito a casar. Aí um dia ele falou para mim, mas sabe o que é servo de Deus? Eu também estou procurando a Virgem Maria, não tem outra não. Quer dizer, queria uma mulher assim, não existe. Quer dizer, casou, e às vezes a pessoa casa até fora do Senhor. Não é plano, irmão, o plano de Deus é que você case no Senhor. Mas mesmo que você tenha casado fora, endireita Deus. Se você reconhecer, se humilhar a Deus, não ouvir a tua voz, deixei a carne falar mais alto, Deus tinha medo do tempo passar, tinha medo que poderiam falar de mim, mas Deus, conserta agora, ele vai endireitar, mas ele não quis isso. Então ele está dizendo para nós, 7, não seja sábio a teus próprios olhos. Não ser, Saul, mas o povo está se espalhando, o Samuel não chegou, eu vou fazer. Não, ele tinha que guardar o mandamento. Deus iria honrá-lo. E mais, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Respeite a palavra de Deus. Aí você vai ter Deus com você e Deus vai te abençoar. Fica essa lição agora. Mesmo, vamos recapitular, mesmo estando em comunhão, o inimigo pode se levantar. Mas se você está em comunhão, o inimigo não vai prevalecer. Não prevaleceu contra Israel nos dias de Samuel. Mas depois que tiveram um rei, os filisteus entraram. Porque eles tinham um rei, mas não tinham mais a bênção de Deus. Tem até o bolso cheio, mas não tem mais a bênção de Deus. Israel bebeu muita água no deserto, mas não teve a bênção de Deus. Porque não fizeram o que Deus mandou. É muito profundo isso. Então o bom é ter a bênção, porque as outras coisas Deus vai acrescentar.